reparação é uma coisa que, tenho certeza, mexe um pouco com todos nós. Pediria que enquanto a gente fosse conversando, porque é uma conversa, embora aqui eu fale, mas os olhos, as energias, elas vão se integrando, se inteirando, certamente, como também aqueles que nos auxiliam sempre que estamos abertos a isso. Então, eu gostaria de propor que nós fôssemos pensando durante essa conversa sobre esse tema, arrependimento e reparação. Quais são os possíveis arrependimentos que eu tenho na minha caminhada de coisas que eu talvez pudesse não ter feito, de momentos que, na dúvida, eu talvez tenha entendido que deveria ter esse ou aquele comportamento e hoje, em um outro momento da minha caminhada, inspirado ou não pela doutrina espírita ou por outras formas de despertamento, eu tenho essa noção, puxa, podia ter feito diferente, podia não ter dito aquilo, podia não ter me aborrecido com isso, podia ter tido mais paciência com aquele, podia não ter sido tão agressivo com aquela, e por aí vai. E aí cabe imediatamente uma segunda questão, né? Quando essa ideia de arrependimento vem. Eu fiz alguma coisa para reparar isso, que tenho a consciência que me equivoquei na forma de proceder? Esse é um pensamento que estou sugerindo que venha ao passado, mas que deveria vir todo dia, ao final da nossa caminhada e antes de adormecer a nossa mente. Deveria vir todo dia, como bem sugere, né, Santo Agostinho, quando responde a Kardec a pergunta 919A do Livro dos Espíritos, né? Na 919, Kardec perguntou aos benfeitores espirituais: o que deveremos fazer para encontrar a felicidade nessa vida e para evitar os arrastamentos do mal? E eles deram aquela resposta objetiva, como sempre dão: fazei como já vos foi dito por um sábio da antiguidade, conhece a ti mesmo. Nós já ouvimos isso N vezes e eu já falo sempre, porque todos os temas que nos fazem refletir sempre buscam que a gente reflita sobre nós mesmos, embora a nossa tendência natural é lembrar do que um outro fez, mas sobre o que nós fizemos ou o que nós não fizemos. Aí Kardec, insistente para a nossa felicidade, temos esse material todo que ele deixou para nós, ele insiste. Tudo bem, entendemos isso, mas estou usando minhas palavras, tá? Tudo bem, entendemos isso, mas como é que devemos fazer? Aí Santo Agostinho, que está respondendo a ele essas perguntas da liderança do grupo, ele vai e dá um roteiro daquela revisão diária que todos nós deveríamos fazer. E aí ele vai falando várias coisas, mas poderíamos resumir em uma. Há alguma coisa ao final do nosso dia, seja por um sentimento que cultivamos, seja por uma palavra, ou uma atitude, ou uma expressão que tivemos, seja por um pensamento que alimentamos, que podemos nos arrepender? A referência é sempre o Evangelho do Cristo, para a nossa referência do que ou não devemos nos arrepender. Para nós todos que acreditamos que somos cristãos, espíritas ou não, somos cristãos. E para outros tantos que não são cristãos, mas também caminham por outros caminhos de despertamento espiritual e geralmente também procuram se autoeducar, se melhorar. Então esse é um ponto fundamental da nossa conversa. E quando nós pensamos em alguma coisa que devemos nos arrepender, nós pensamos automaticamente na justiça. Ou seja, o que foi que eu fiz ou não fiz que foi justo
ou deixou de ser? Fiz ou não fiz? Mas fiz ou não fiz, eu entendi, Eugênio. Bom, o que foi que eu fiz? Às vezes um ato inadequado, uma palavra imprópria, como eu já falei, o cultivo de um pensamento contra alguém, um sentimento que eu alimentei, uma coisa que eu fiz. E por que o que eu não fiz também pode dar um arrependimento? Uma oportunidade de bem que eu não fiz. Porque o Evangelho nos salienta bem, e eu gosto também de repetir, quando eu repito para os outros, os dois ouvidos mais próximos da boca que fala, também gosto de falar sempre isso, somos nós. O primeiro a ouvir devemos ser nós. Então, o que eu não fiz? O Evangelho diz o seguinte: uma virtude passiva, não fazer mal aos outros, é uma virtude, mas passiva, já é muito bom para muitos de nós que fazemos algumas artes aí pelo caminho. Mas uma virtude ativa é mais importante aí, que não fazer mal aos outros já é bom, mas fazer o bem ao outro é muito melhor ainda, mostra um grau muito maior de comprometimento. Então também é uma coisa para a gente pensar, né? Qual foi a oportunidade que eu perdi de fazer isso, de repelir aquele pensamento, de segurar, atualizar esse sentimento? Então a gente pensa em justiça. E aí eu peguei na pergunta 875 do Livro dos Espíritos, se responde o que é justiça. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Justiça divina. Cada um respeitar os direitos dos demais. Aí surge um problema nosso, humano. Nossas concepções quanto ao direito, pela nossa educação, pelo que vemos aí em torno de nós, na mídia, qualquer tipo de mídia, por uma posição ideológica, por alguns traumas educacionais, bom, enfim, temos às vezes concepções diferentes sobre o direito. Então, de que direito eu estou falando? Estou falando dos direitos naturais, que também estão, o Livro dos Espíritos nos fala, e de alguma maneira o Evangelho nos resume. Então, o que é direito? É o conjunto de condições pelas quais, olha só se não é difícil, o arbítrio de um pode conciliar-se com o arbítrio do outro, segundo a lei geral de liberdade, uma das leis que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, são as leis morais. Agora, olha a palavra difícil. O arbítrio de um pode conciliar-se com o arbítrio do outro. São entendimentos às vezes diferentes, do que é uma conciliação. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio, tem um estudo no EJA, inclusive, importante sobre esse tema, e responsabilidade. Porque nós guardamos responsabilidade sobre tudo aquilo que decidimos, por um ato nosso de vontade. Livre-arbítrio e vontade é outro tema que está lá também, que a gente pode estudar. Então, é difícil essa conciliação. Com o par, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, com o vizinho, com o colega de trabalho, com esse montão de pessoas que estão dentro de nós, os zangados, os fofinhos, os covardes, os brabinhos. Tem dias que eles ficam conversando tão rápido aqui, que eu fico desnorteado. E eu estou ficando um pouco paranoico, que eu dei para conversar com eles também. Ah, segura a tua bola. Agora não é a hora. Né? Para que deixar eles ficam gritando assim comigo. Eu chego a ficar temerário. Imagina que de vez em quando põe uma mão nas cadeiras. Por que você deixou ele falar assim com você? Está ficando frouxo? Aí eu digo, calma, não, eu agora estou espírita, então eu estou mais comedido, eu procuro cultivar mais a paciência, a tolerância. E aí eles vão dizendo várias coisas que ilustraria bem, seria gracioso dizer, mas não cabe numa palestra espírita, eu tenho que ficar controlando eles. Não é verdade? Então é interessante, porque as pessoas de fora e as de dentro falam conosco. E essa fala de dentro não é só uma brincadeira, não é só o diálogo interno que se fala em análise transacional, ou por outro psicoterapeuta de uma outra linha, mas é uma coisa que são ainda as nossas
tendências, remanescentes de outras personalidades, de outras vidas, que ainda estão presentes, ainda são fortes em nós. Porque daquilo que já superamos, nada mais tem aqui. Mas daquilo que já melhoramos, ainda não superamos, são desafios ainda para essa, quem sabe, para quantas encarnações, precisam ser educadas. E me lembro que naquele livro, eu também gosto de citar, porque mexeu muito comigo, Assim na Terra como no Céu, do Dr. Inácio Ferreira, aquele psiquiatra lá do mundo, já no mundo espiritual, inspirou quem psicografou o livro. Ele tem um trechinho que diz o seguinte: não raro, a personalidade, vou usar talvez eu mude uma palavra ou outra, mas o texto vai permanecer na íntegra da essência. Não raro, não raro a individualidade que busca de se levantar sucumbe aos escombros de sua desdita. A gente retorna ao equívoco, retorna ao problema. Então, a ideia de justiça e essa ideia de conciliação é importante, porque vai nos prevenir muitos arrependimentos e, claro, naturais reparação. Qual o critério, então, orientador que deve ser utilizado para chegarmos a essa conciliação entre os arbítrios nossos de seres humanos, tão diferentes que somos, em relação aos de fora, inclusive em relação aos de dentro? O arbítrio, o ponto fundamental que pode nos ajudar, o Evangelho nos ensina, nos ajuda. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, sob o título Sede Perfeitos, nas instruções dos Espíritos, seu item 7, nos fala do dever. E diz o seguinte: o dever é obrigação moral, primeiro consigo mesmo, em seguida com os outros. O dever é a lei da vida. Por que primeiro consigo mesmo? Egoísmo? Não. Amai o próximo como a si mesmo. Quem não respeita a si mesmo não consegue respeitar o próximo. Quem não faz se respeitar no limite do que lhe dá repouso e felicidade, dificilmente conseguirá respeitar o outro. Às vezes pode até respeitá-lo na aparência externa, mas o principal respeito é aquele que está no coração. É aquele que não guarda mágoa, aquele que não guarda ressentimento, é aquele que não deseja o mal do outro. E aí nos diz o seguinte, a pergunta, né? Se o dever é a lei da vida, aonde começa? E aonde termina o meu? E eles respondem: o dever começa precisamente no ponto que ameaçais a felicidade ou o repouso do vosso próximo. Meu dever começa aí. Passar daqui eu vou. E aonde termina? Termina no limite em que não quereis ver ultrapassar a vossa felicidade e o vosso repouso. Conciliação entre um e outro. Não fazer mal ao outro e nem a si também. Eis o bem. Esse limite, que a gente chama de limite útil, deve constituir-se em real utilidade a cada uma das partes no exercício dos livres arbítrios. Não deixemos de lembrar que o reconhecimento dos direitos naturais é a base do sentimento de justiça. Todos somos iguais diante da lei divina. Aqui embaixo a gente ainda está tentando aprender, né? Mas houve alguns avanços. Isso está na pergunta 873 do Livro dos Espíritos. Então, aí já dá para a gente pensar na reparação, quer dizer, e o do arrependimento. A gente tem que se arrepender, então, ou encontrar arrependimento em tudo aquilo onde nós não respeitamos o limite e invadimos o direito do próximo. E devemos solicitar para nós também a observação disso. E para solicitar essa para nós, não precisa dar murro na mesa, não precisa chutar, não precisa aprender artes marciais. Com 13 anos me botaram para aprender artes marciais, que meu pai queria que eu aprendesse a defender meus direitos. Eu até aprender bastante artes marciais, eu achei que era assim que eu tinha que fazer. Quando eu aprendi bastante,
principalmente que eu não deveria fazer com aquilo, graças a ele e a quem me ensinou, aí eu não precisei mais pensar nas artes marciais. Fiquei uma florzinha de criatura, no bom sentido do termo. Bom, falando ainda, e essa questão de justiça, essa relação, Chico Xavier, que é super objetivo, né? Sempre nos deixa uma mensagens lindas, objetivamente colocadas. Olha só, somos livres para decidir sobre nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. Daí a importância de nós tomarmos cuidado. Aí vamos também a um livro que, quando nos fala das penalidades e prazeres futuros, no item expiação e arrependimento, questão 990, lá do livro, que diz o seguinte: o arrependimento se dá na vida física ou na espiritual? Pergunta, os amigos espirituais nos respondem. Na vida espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Essa doutrina maravilhosa nos ensina e nos estimula bastante a cada vez desenvolvermos mais a compreensão entre o que realmente é bem e o que realmente é mal. E tudo aquilo que nos resguarda, sob o ponto de uma visão de justiça, os direitos que são iguais de seres humanos, não é bem. Mesmo que não tenha uma intenção de ser mal, mas acaba que por ausência de propiciar essa igualdade, favorece mais ao mal do que o bem. E na pergunta 991, eles continuam a responder: que consequência produz o arrependimento na vida espiritual? Resposta: desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar, para reparar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e isso aspira, e por isso aspira uma nova experiência e uma forma de expiar suas faltas, reparando-as através da própria vivência. Interessante que diz que a fila é tão grande. Se ninguém aqui furou a fila, esperou bastante, porque a fila é muito grande para voltar e reparar. E como disse bem a leitura, muito bem feita pelo nosso irmão Osmar, essa é a melhor oportunidade, como diz, é a melhor, nós estamos nela. Vai esperar para o fim da fila para saber lá quando volta? E ainda voltar no momento mais difícil? Aproveita agora. Vamos ter que buscar reparar. E essa pergunta, essa resposta, também pedem que a gente dê uma olhadinha, quer ver? Na 332, olha só. O espírito pode antecipar ou retardar o momento da sua encarnação? Porque tem gente que diz, como uns querem voltar logo, outros dizem, não, tão cedo não quero voltar não. Estou bem aqui, esse vale está bom, a farra é boa. Está entendendo? Estou com uma patota legal aqui. Mas, e eles respondem, pode antecipá-lo, solicitando em suas preces. Nós devemos ter orado muito. Vocês eu não sei, mas eu tenho certeza. Não uma chance de novo, deixa eu ir lá. Eu prometo que não vou fazer de novo. Não, tenho certeza, não vou fazer. Já devo ter feito várias repetidas, certamente. Mas pode também retardá-la, mas não. Aí eles respondem, até um certo ponto até pode, mas depois é compulsório, tá? Tem uma hora que é compulsório. Mas não o fazem impunemente. Eles sofrem como quem recua diante do remédio salutar que pode curá-lo. Às vezes eles vêm nas mesas, quando vem conversar, quando tem, já é uma chance, já devem ter pensado, dito assim, quebra o galho, deixa eu, mesmo quando não admitem, mas estão em grande sofrimento. Os que estão aqui encarnados também, nós também fazemos as coisas erradas e no fundo a consciência nos chama a atenção, mesmo que não seja aquela totalmente desperta, mas há um incômodo. É que nós temos um estratagema muito legal. Legal, claro que não é, né? Mas para nós é projetar no outro as responsabilidades. Quando
quando começar a achar que o outro é que é culpado de alguma coisa, é que você no fundo sabe que não é bem assim. Na 975, olha o que eles dizem para a gente também. Kardec pergunta: os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Os inferiores: sim, é o que faz o seu suplício. Sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que poderia ter feito e não fez, e por todo o mal que resulta de não ter feito o bem. Aquelas omissões que não vou falar, não, vou me indispor, está ouvindo uma maledicência ali, você não quer, no caso, participando diretamente dela, mas se ao se omitir, você ganha corresponsabilidade. A gente viu um montão de coisa em torno da gente, inadequado. Sabe que ele não é o cara, mas na hora do voto, alguma coisa me foi oferecida, ou eu vou atender alguma coisa, qualquer coisa, aí eu falho. Poderia ter falado. Aquilo foi uma injustiça do meu irmão. Mas o que poderia acontecer comigo? Somos livres para decidir sobre os nossos atos. Muito embora nos tornaremos responsáveis pelo mal que vier deles, parafraseando Chico Xavier. Não estou dizendo que é fácil não, tá? Não estou dizendo que eu consegui sempre. Mas cada vez mais a gente tem que pensar nisso. E ao falar em arrependimento, mesmo antes de falar na reparação, eu quero ainda lembrar o seguinte: tem um amigo nosso, amigo não que eu tenho intimidade com ele, mas na nossa linha de reflexão, que é o Jorge Elahá. Certamente muitos devem ver, ele tem uma série de coisas publicadas. E ele nos falou uma coisa, num trechinho, que eu separei algumas coisas aqui para falar do umbral. Porque quando a gente pensa que a gente fez alguma coisa ou várias coisas inadequadas e vamos para o outro lado, nós não vamos direto nem para um lugar muito profundo, só se for muito grande o nosso, mas não vai, nem vamos direto, mesmo quem acha que não tem problema nenhum, andar naquele campo lindo, florido, todos os lados, com passarinho, borboletas coloridas, quem sabe alguém te oferecendo um café fluídico, umas torradas fluídicas também, alguma coisa boa assim, quem sabe uma geleiazinha de damasco. Mas o umbral vem do latim sombra, escurecimento. Então, entre a treva e a luz existe a sombra. Jorge falando, olha, no esperanto, umbral é umbro. É a transição entre a escuridão e a luz. É uma região do mundo espiritual que não são as trevas, mas que também não é uma região maravilhosa. As trevas são lugar de almas endurecidas, que odeiam onde se planeja o crime, onde se produzem os processos obsessivos, aonde as pessoas vão ou estão cheias do desejo de ódio e de vingança. É o local onde as pessoas estão não arrependidas do que fizeram. Não é umbral. Essas não estão nem aí ainda. Um dia estarão. Já o umbral é onde as pessoas estão em pânico por conta do que fizeram. É o local da dor, de gritos, de gemidos, de soluços, do ranger de dentes, que tanto ouvimos falar. É para lá que Jesus nos lembrou. Como Jesus disse, onde haverá prantos e ranger de dentes. Ele não estava se referindo às trevas, era um umbral. É profundamente perturbador. Ele produz um pânico, um pavor. O umbral é extremamente visitado pelos espíritos benfeitores, como estão em torno de nós. Eles caminham pelo umbral tentando identificar os que já estão arrependidos, mesmo que a gente não tenha consciência total disso. Aqueles que estão apavorados, aqueles que têm a mínima condição de socorro, são os escolhidos dentre os arrependidos.
não é um local de permanência eterna. Eles ficam ali até que tenham condições de: eu preciso de ajuda, alguém me socorra, eu estou arrependido. Esses estão maduros para serem socorridos. Aí os mentores vão ao encontro deles e os socorrem. Mas o arrependimento tem que ser sincero. Se for desespero, sem arrependimento, ainda deverá ficar mais um pouco nessa região, até na condição mínima do socorro pelos mentores espirituais. Puxa, ainda estou aqui, que sorte. Mas tem um umbral lá, que é uma dimensão, não é obrigatoriamente um lugar, e tem um umbral aqui. Um umbral aqui. Um umbral da nossa consciência. Fazendo um jogo de palavras, razão, mente e coração. Então, nós carregamos nossos umbrais, nós carregamos nossos pesos, conforme vamos tendo. Por mais que a gente fuja, por mais que a bagunceira da casa fique encontrando recursos para projetar no outro, no mundo, na situação, os problemas que nós mesmos somos responsáveis por criá-los e alimentá-los. O problema não é criar um neném, gerá-lo. O problema é continuar alimentando ele. Bom, agora vamos a 992. Essa é da gente direto, quer ver? Falei da 90, da 91, 992. E o arrependimento ainda na vida física, agora, ainda, onde nós estamos. Fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência aponta o erro e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Oportunidade. Antes de chegar lá, para diminuir nosso tempo no umbral, quem sabe? Quem sabe a gente até só deu uma passadinha rápida por lá, tipo assim, um dia nevoento e o sol se abre novamente. Consideramos então as respostas dos amigos espirituais a essas três questões, principalmente a referência a esta última, 992, fica-nos claro, que muitas vezes já ouvi em nossas casas espirituais, inclusive, como em outros espaços de estudo sobre a valorização da presente oportunidade de vida no processo reeducativo, que nos é misericordiamente oferecido pelo bondoso e justo Criador, através do arrependimento verdadeiro, sincero e do coração. Então, o arrependimento o que é? É um pesar ou lamentação pelo mal que se cometeu, que se ganhou a consciência que cometeu. De acordo com a Bíblia, quando sincero, significa uma conversão, uma mudança de direção, de mente, de mudança de atitude. O discurso é legal, mas se não botar na prática não adianta nada. E aí eu gosto de relembrar sempre, repito, muitas vezes, porque eu já gosto muito de Einstein, mas ele tem um postulado que eu vivo repetindo, aqui mesmo eu devo ter dito mais de uma vez, que tem a ver tudo com isso. Lembra que a Bíblia diz, mudança de direção, de mente, mudança de atitude. Geralmente conota que é uma evolução. Einstein diz o seguinte, a maior insanidade humana é fazer todos os dias as coisas da mesma maneira e esperar resultados diferentes. Fala da mesma maneira, as palavras podem ser diferentes, mas com a mesma vontade, critica da mesma maneira, alimenta aquele sentimento da mesma maneira, tem atitudes grosseiras da mesma maneira. Bom, isso, e acha que vai ter algum resultado diferente. É inocente, né? Como dizia aquele programa, né? Inocente. Bom, o arrependimento, ele tem 3 degrauzinhos. Então vamos prestar atenção nesses nossos degraus, que é para a gente subir, né? E não retornar. O primeiro é o desejo de melhora. Uma das coisas que, conforme a gente vai tomando a consciência pela razão, pela sensibilização, a gente começa a melhorar. Não só ouvindo palestras, não só ouvindo
lendo, seja aqui ou em outro caminho religioso, mas participando, vendo o sofrimento que está em torno de nós. Que aí a gente começa a despertar para aquele que existe dentro de nós e às vezes a gente não sabe. Participando de projetos sociais, de ajudas, né? É a campanha disso, é a campanha daquilo, é olhar. Uma vez uma pessoa estava se achando muito assim, deprimida porque não podia mais fazer tudo o que queria, né? E afinal de contas estava na flor da vida, com 92 anos. Mas não podia mais fazer tudo o que fazia e estava começando a precisar de uma ajuda. Então eu me lembro que tive a oportunidade de levá-la um dia, com quem não quer nada, para ouvir uma conversa, no Evangelho do Laje. Depois eu vi que de vez em quando eu olhava para ela, a gente estava lá, de vez em quando eu dava uma olhadinha, quem não quer nada. Aí eu estava observando aquelas feições, que eu já conhecia há muito tempo, né? E depois eu puxei uma conversa. Claro que foi um pouco evasiva, né, nas respostas, porque também uma pessoa que ainda quer fazer, senão tem um nível de autossuficiência e orgulho muito grande, então é difícil aceitar que já precisa ajudar. Mas viu tanta gente com muito mais dificuldade no local ainda que, embora fraterno, não é a própria casa, que mudou um pouco a percepção que não estava sendo penalizada pela vida, estava tendo uma moratória existencial. Então, o desejo de melhora é a primeira coisa. O segundo é o sentimento de culpa. Eu sou tenho dificuldade com esse sentimento de culpa. Eu devo ter muitas culpas, porque eu não gosto. Eu prefiro uma outra forma de expressão que o Evangelho, inclusive, nos chama a atenção. É sentimento de responsabilidade. Porque, na verdade, a culpa parece que já é a sentença. Você é culpado. Não, você é responsável pelo aquilo que você ocasionou. Fica mais pesado quando você teve a intenção de fazê-lo. Mas muitas das vezes é a nossa ignorância espiritual, a nossa imaturidade que nos faz cometer erros, né? Não amadurecemos antes espiritualmente nossas caminhadas, viemos para cá para consertar coisas, não conseguimos amadurecer o nosso processo educacional, não vou dizer se ele foi bom ou ruim, mas não conseguimos, e por aí vai. E o terceiro é o esforço natural de superação. Então, vamos falar por nosso arrependimento no primeiro ponto, desejo de melhora. Expressa-se através da necessidade de reconhecer a própria penúria moral, assumi-la livremente em razão do idealismo nobre que nos inspira a doutrina espírita, por exemplo. Conhece-te a ti mesmo, lembrando aquilo que eu já falei hoje. Eu gosto de falar, por exemplo, porque eu sou espírita por convicção, por amor, por compreensão, foi uma decisão e já passei por outros caminhos. Mas cada um está no caminho em que, no momento, lhe é próprio estar. E todos são, gosto também de bater nessa tecla, todos são respeitáveis e dignos de reverência, se trabalham na linha do bem, se trabalham na linha do Cristo, se trabalham nos princípios morais que o Cristo nos trouxe e tanto exemplificou, até o último momento, antes de ele se despedir finalmente na cruz. E aí queria lembrar o seguinte: se desejo de melhora, tem que ter uma sua modéstia, não é? E aí eu vou lá num livro que eu também gosto muito, Reforma Íntima Sem Martírio, quando a irmã Dufour, psicografado pelo Vanderlei Oliveira, quando a irmã Dufour diz o seguinte, que a gente deve considerar 3 pontos quando a gente quer se melhorar, quando tem o desejo de melhorar. O primeiro é o que gostaríamos de melhorar. Se me perguntasse, com toda essa conversa, Eugênio, você quer se melhorar em quê? Eu te garanto que tem uma lista que é capaz de ultrapassar aquela parede do fundo. Ah, eu não queria ser mais assim, eu não queria ser mais assim, eu não queria mais isso, aquela coisa toda. Não, Flamengo eu queria continuar sendo.
mas não queria ficar nervoso, não queria ficar agressivo, isso aí tudo bem. Agora, o que mais? Sei que, uma lista é o que eu desejo. Então é bom que eu pense também o seguinte, o que eu devo? Nessa lista tem que ter prioridade. O que no momento está me fazendo errar mais em relação à lei do Cristo, prejudicar mais meu irmão ou não respeitá-lo, que eu ainda não consigo. Essa é a prioridade. E aí vem o terceiro ponto. O que eu consigo melhorar? Porque às vezes eu quero isso, desejo isso, devo isso, mas só consigo no momento isso. Já é um bom começo. Degrau por degrau a gente vai andando, não é verdade? Bom, desejo de melhora então está. Esse desejo sofre algumas resistências naturais nossas, por quê? É doloroso o encontro com as nossas sombras interiores. Aquilo que a gente ainda tem e tenta fingir que não tem. Uma pessoa às vezes me disse uma coisa, uma pessoa bem simples, mas que me ajudou muito em muitas coisas na vida, até porque algumas coisas que eu não entendi quando foi dito por ela, conforme os anos vão passando e eu vou vendo coisas e vou lendo, eu passo a entender e vejo o valor que tinha ali naquela linguagem simples. Eu estava muito chateado, provavelmente, naquela minha juventude, com isso, com aquilo, eu estava jogando porque eu devo ter feito assim uma certa cena de aborrecência. Aí ele disse o seguinte, olha, quando você ficar assim, também não falava assim nessa suavidade, falava daquele jeito mais, né? Quando você ficar assim, em vez de ficar assim, olha para você mesmo, vai ver que o que tu não gosta no outro é o que tu tem aí dentro de ti. Porque geralmente o que a gente não gosta dos outros é o que está dentro da gente. Que sabedoria na simplicidade que tinha. Se fosse no momento de maior sofisticação, se tivesse tido uma linha acadêmica, se tivesse tido umas coisas da vida, diria o seguinte, meu filho, isto nada mais é do que nos coloca Melanie Klein, eu citaria a bibliografia. Melanie Klein, quando diz que nós projetamos fora os objetos internos da nossa desqualificação. Eu não entenderia do mesmo jeito nada, não entenderia a primeira vez, mas ficaria bonito. Se eu tivesse gravado, poderia até usar numa palestra, hoje em dia. Mas na verdade é isso mesmo. E a vida cada vez mostra mais que o que me incomoda muito em alguém é alguma coisa que não foi totalmente superada, senão o Dilo nem já perdoaria, mas que ainda está aqui sob controle às vezes. E às vezes me fazendo escorregar na minha caminhada. Então, o desejo melhor nos lembra isso. É um desafio de proporções sacrificiais. Pô, que exagero, Eugênio. Sacrificiais não, mas olha, sacrificiais, sacrificar uma manifestação orgulhosa tua é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Cada um pode olhar um pouquinho e ver aquelas que já conseguiu ou uma outra que não conseguiu. Embora camuflada, fora da tua consciência, espero. Embora doloroso, muitas vezes é indispensável buscarmos um encontro acolhedor, sem julgamentos com nossas sombras, com essas coisinhas que tem lá dentro. Conhece a ti mesmo, a importância da orientação. A renovação espiritual é serviço constante, onde e em que situações estivermos, não só para locais especiais ou em finais de semana. Não é só aqui. Aqui até é fácil conter. Mesmo assim, muitos de nós não conseguem, mesmo aqueles que estão dia a dia trabalhando. Tem um livro, eu não sei se eu vou errar o nome deles agora, não sei se é Amai-vos uns aos outros, se é na Opinião Espírita, eu acho que é, que nos fala do seguinte: Adversários Fraternos é o título da leitura. Nos fala o seguinte: como nós, na própria casa espiritual, às vezes, somos adversários uns dos outros, porque alguma coisa que o outro fez, mas somos fraternos. Mas discutimos, não gostamos daquilo,
Tem gente que eu já ouvi, isso eu já ouvi. E nesses trabalhos por aí é o seguinte, vamos supor, visita fraterna. O grupo está aí juntos, vai às casas das pessoas, olhar isso e aquilo. Aí, não me põe fulano não. Às vezes ainda põe a culpa no marido, ou na esposa. É que eu olhei para ele e falei marido, mas pode ser na esposa também. É que o meu marido não gosta que eu vá à visita fraterna com outro homem. E aí, aniversário fraterno. Até aqui. Não aqui que eu estou dizendo, porque aqui eu não conheço os detalhes. Mas existe. Olha como nós nos iludimos a nós próprios. Né? Então, no desejo melhor, a gente tem que sacrificar todas essas coisas mesmo. É uma luta. A luta não é contra o que está fora. É aquele que está aqui dentro que eu não posso tirar e jogar no lixo. Não posso dizer, não vejo mais, não vou mais visitar, não vou mais dar visita fraterna com ele ou com ela. Não posso. Está aqui. Eu durmo com eles, eu acordo com eles, eu tomo banho com eles, reticências com eles, sempre juntos, falando. O mala que tem aqui dentro fala o tempo todo. Bom, o sentimento de culpa, segundo ponto, né? Para o arrependimento. Em nosso estágio de aperfeiçoamento espiritual, podemos tomá-lo como um fator de impulsão à melhoria desses problemas que temos, né? Só devemos evitar suas camuflagens. Sentimento de culpa, pela origem que o Pai nos deu, de sentimentos embrionários, importantes para o nosso autoaperfeiçoamento, é justamente o sentimento de responsabilidade. E às vezes a pessoa não quer assumir, então usa uma camuflagem. Quer ver como elas são? Veja se não são, às vezes, ridículas. Destacamos então a autopunição do sentimento de desmerecimento e desvalor. Nas posturas de vítima, aquela pessoa, nós somos é uma forma de controle do outro. Sofisticada, inclusive. Livro, Os Jogos da Vida, do Eric Berne. Vai lá ver o que joga a vítima. Mamãe, vai controlando. Ah, meu Deus, está tão desvalido, está tão não sei o quê. Sempre com dores, sempre com problema. Não é que não possa tê-las. No azedume constante, é outro disfarce. Está sempre azedo. Responsabilidade, coisas com as quais internas que não conseguem desenvolver. O atendimento fraterno ajuda. Tudo ajuda, até 50%. O percentual é conversa não quer dizer que seja papo furado, não. Quer dizer o seguinte, é uma linguagem de psicoterapia. Até 50% a responsabilidade é daqueles que estão nos ajudando. Mas os outros 50%, no mínimo, é nossa. Ninguém consegue ajudar quem não quer ser ajudado. É por isso que as pessoas vêm constantemente nas casas e continuam, às vezes, não conseguindo vencer. A pessoa precisa querer. E veja o que eu li do umbral. Quando a gente manifesta, ela não precisa ser muito, não. Quando a gente fala assim, ai meu pai, mas sentindo realmente o arrependimento, se colocando aberto, eles vêm em peso para nos ajudar. Mas quando a gente resiste, para nos ajudar, eles dão um passo atrás. Porque se você não viveu um problema, né, se não vai pelo amor, qual é a frase que a gente aprendeu? Vai pelo... a dor também maltrata, então vai pelo desconforto, vai pelo aborrecimento. Então vamos fazer a nossa parte. Autopiedade, por exemplo, também, ou as lamúrias e queixas constantes. Eu gosto muito de uma piadinha de um amigo meu, que é só uma piada, né? Ele é muito engraçado. Ele dizia o seguinte, Eugênio, ele saia assim do nada, eu já sabia que havia uma coisa boa para aproveitar, inclusive numa palestra. Eugênio, sabe aquela pessoa chata? Com a minha cabeça assim procurando. Eu disse, não sei, fulano, o que é? Pessoa chata é aquela que você encontra com ela e diz, como é que você vai? E ela fica 3 horas falando dos problemas dela.
Não é que a gente não tem que ouvir nosso irmão, a gente tem, mas não deve alimentar quando a gente nota que é uma coisa que se mantém, a gente deve ouvir, né? E, evidentemente, sempre ter uma palavra de aconchego e de estímulo a que a pessoa assuma a responsabilidade da sua caminhada, porque sempre ajuda a virar. O esforço de superação, então, é o terceiro ponto. Desejo de melhora, sentimentos do arrependimento real, esforço de superação. É a ação que promove o equilíbrio no processo de arrependimento. Não existe arrependimento real sem reparação. O esforço da recuperação é a reparação. A reparação é o real arrependimento em ação. Importante lembrar e nunca esquecer que, enquanto o arrependimento vivifica a nossa responsabilidade moral em reparar o erro cometido, alcançando o auxílio das esferas superiores. Quando você está ali buscando, eles dizem assim, conversa minha de fala aqui, o Miguel para o Rafael, ou o Miguel para o Gabriel. Olha aí, parece que ele agora está afim. Vai dar uma mãozinha. Aí eles vêm em peso para nos ajudar, porque eles querem muito que a gente melhore. Nos assistem o tempo todo. Eles querem tanto que a gente melhore, que eles fazem vocês virem aqui e ficam ouvindo esse papo furado. Porque eles querem melhorar. Vai lá. Hoje é aquele mala, mas vai lá. Escuta, alguma coisa você aproveita. Uma mala sempre alguma coisa boa, às vezes, vai lá. Ah, não é tão mala, uma pochetezinha, vai lá. E aí a gente vai vendo. Agora, quando a gente não faz isso, não procura fazer a nossa parte, acontece uma coisa muito ruim para a gente. É quando a culpa, a responsabilidade adoece no remorso, de quem não reparou, quem não tenta fazer. O remorso dói. E mais do que dói, ele nos estabiliza todo. Tem livros que falam sobre isso. É uma doença tóxica, emocional, tóxica. O remorso desestabiliza logo o nosso chakra solar, nosso centro de força solar. Desconecta o que é superior ao que vem do nosso físico. É uma intoxicação, ele nos coloca aberto. Tem livros que vocês já ouviram falar em chips, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, a que coloca em nós o chamado chip do desmerecimento. Nos vulnerabiliza a tudo que é negativo que pode estar em nós. Não é que não cria o negativo para nos prejudicar, não, mas nos coloca à mercê, como se fosse uma baixa na nossa imunidade espiritual, como existe na nossa imunidade física, que inclusive é um outro reflexo. É interessante esse quadro, nos diz o seguinte, quer ver? Eu só vou pegar um pedacinho dele. O chakra solar é como o nariz da alma. A áurea é como o pulmão e o ectoplasma, é como o sangue. Quando o nariz está entupido de culpa e não consegue se aliviar pela reparação, a áurea entra em colapso e o ectoplasma se contamina das energias do ambiente e de outras pessoas, mesmo que não tenham intenção de te prejudicar. A mentalidade fica fragilizada perante a vida, apatia para o desenvolvimento de metas, com bloqueio das energias de prosperidade, dificultando a atração de boas coisas e relações. Grande perda de energia vital. O chakra fica aberto e puxando o que tiver no ambiente. E no nossa psicosfera terrena, com honrosas exceções, não prepondera, não preciso nem falar, né? E a reparação? Essa ação de restaurar ou consertar algo, como, por exemplo, satisfação dada a alguém por uma falta, uma ofensa, uma retratação. É tão difícil, às vezes, a gente pedir a alguém se mostrando realmente, não aquele desculpe assim, desculpe. Que passa a culpa para o outro. Olha, eu pedi, estou limpão, agora o problema é ele me desculpar ou não. Eu estou limpo, não é assim. É a forma de falar, a forma de colocar. A reparação consiste em praticar o bem para aquele mesmo a quem se fez o mal. Lembrando que
e nunca esquecendo que aquele que não repara seus erros nesta vida, por fraqueza ou má vontade, não só pedirá para voltar para poder fazê-lo, como certamente o fará. Quando voltar vai ter que fazer, vai ter que espiar, vai ter que sofrer as provações, vai ter que conviver com aquela personalidade em outra individualidade, né? Com aquele espírito. Quando a reparação vale a pena também lembrar, nem todas as faltas acarretam um prejuízo direto e efetivo. Nesses casos, de alguém, né? Nem tudo que você erra, você prejudica determinada pessoa especificamente, indiretamente sim. Nesses casos, a reparação se realiza fazendo o que se deixou de fazer, cumprindo os deveres que foram negligenciados ou desprezados, as missões que se tenha falido, praticando-se o bem reparador ao mal que se fez, porque nem sempre a gente tem acesso àqueles que nós prejudicamos. Já foram, já partiram, mas nós podemos orar por eles de coração, nós podemos procurar compensar com outros o que não fizemos por ele. Aí eu queria, já finalizando, para a gente refletir, eu vou falar algumas coisas que a gente faça pensando e reparar pensamentos, sentimentos e até atitudes. Baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 18, no item 5, eu queria falar o seguinte. Isso veio do livro Opinião Espírita, por Chico Xavier e Valdo Vieira, ditado pelos Espíritos Emmanuel e André Luiz. Faremos hoje o bem a que aspiramos receber, porque o maior princípio para qualquer arrependimento e reparação é a gente passar a perseverar na regra áurea que Jesus nos deu. Não fazer ao outro aquilo que não queremos que nos faça e, melhor, fazer a eles tudo aquilo que gostaríamos que fizesse. Alimentaremos para com os semelhantes os sentimentos que esperamos que alimente para conosco. Estou pensando em alguma coisa de alguém, eu pensei, é aquilo que eu gostaria que ele pensasse de mim, ou que eu pensasse de mim, vamos reparar, vamos atualizar. Pensaremos acerca do próximo somente aquilo que estimamos que o próximo pense sobre nós. Tem um pensamento ruim sobre alguém? Para de julgar, comece a pensar positivamente. Como você gostaria que esse ou outro alguém pensasse sobre você? Falaremos as palavras que gostaríamos de ouvir. Pense nisso. O que você gostaria de ouvir? E quando eu digo falaremos as palavras, eu não falo só a palavra, não. Te amo. O olhar, a expressão, diz realmente se há verdade naquela verbalização ou não. Respeitaremos a tarefa do companheiro como aguardamos respeito para a responsabilidade que nos pesa nos ombros. Consideraremos o tempo, o trabalho, a opinião e a família do vizinho tão preciosos como os nossos. Auxiliaremos sem perguntar, lembrando como ficamos felizes ao sermos auxiliados, sem que nos dirijam perguntas. Ampararemos as vítimas do mal com a bondade que contamos receber em nossas quedas, sem estimular o mal e sem esquecer a fidelidade à prática do bem. Trabalharemos e serviremos nos moldes que reclamamos do esforço alheio. Trabalharemos e serviremos. Não se desculpe do que o outro é como patrão. Cumpra a sua responsabilidade. Como patrão, não se justifique por não cumprir a sua parte naquilo que você acha que aquele que o serve ou que faz serviço para você. A gente não pode nunca encontrar no outro a responsabilidade para fugir ao nosso sentimento de justiça, na perspectiva da lei divina, e aos direitos naturais, na perspectiva do que está escrito sobre eles. Desculparemos incondicionalmente as ofensas que nos sejam endereçadas no mesmo padrão de confiança dentro do qual aguardamos as desculpas daqueles a quem porventura ofendemos. Conservaremos o nosso dever em linha reta e nobre, tanto quanto desejamos retidão e limpeza nas obrigações daqueles que nos cercam. Usaremos paciência e sinceridade para com todos nossos irmãos, na medida com que esperamos de todos eles paciência e sinceridade para conosco. Faremos, enfim, aos outros o
que desejamos que os outros nos façam, para que o amor não enlouqueça na paixão, e para que a justiça não se desmande em despotismos, agiremos persuadidos de que o tempo da regra áurea, em todas as situações, agora ou no futuro, será sempre o hoje, tempo de arrependimento e das necessárias reparações. Então, cada um de nós leve essa responsabilidade de, revisando, buscarmos nossos arrependimentos e buscarmos as devidas reparações, dentro do que desejamos, dentro do que devemos, também, mas principalmente dentro do que podemos, mas nunca deixar de iniciar ou deixar de fazer. Escolha um por dia, que talvez tenha que perseverar vários dias nele, mas trabalhe nisso. E ainda há tempo de nós pedirmos a reparação, promovendo a reparação, vivemos a reparação, na oração por aqueles que já partiram, num outro caso similar de alguém que esteja aqui, já que não pôde fazer diretamente a ele, naquela desculpa a um subordinado, num nível claro, que ele seja possível entender e não desconsiderar, porque não é porque você está preparado que o outro obrigatoriamente pode estar para ouvir sem o devido entendimento. Ou seja, façamos a nossa parte. Que Deus nos auxilie, então, para aproveitarmos ainda o tempo que nos resta nessa passagem, para não termos que depois ficar na fila, aquela fila imensa, pedindo a chance de voltar. E de repente voltar com aquela pessoa ao nosso lado, né? E ainda com vários entreveros a serem resolvidos. Bom, que Deus nos ajude então. Obrigado pela oportunidade de refletir. Desculpe meus desmandos. Certamente logo mais à noite farei a reflexão comum e vou ver, não deveria ter falado aquilo, deveria ter falado mais isso, não deveria ter falado aquilo, deveria ter falado mais isso. Vou ligar para o Aureli e para a Ana e vou dizer: vocês acharam que foi bom? E eles vão dizer: de novo, Eugênio, toda vez que você fala isso, né? E vou fazendo uma lista até em casa, vou pegar minha esposa assim que eu chegar e vou pedir a ela várias coisas, dentro do que é possível a ela no momento aceitar e concordar.